Como entender as questões da vida que interessam a todos nós? A Web Rádio Meimei apresenta Conexão Espírita. Olá, amigos da Web Rádio Meimei. Esse é o programa Conexão Espírita. Eu sou Karina Rafaeli, da USE Intermunicipal de Marília. Eu sou Donizete Pinheiro, da USE Regional de Marília. E hoje nós temos um convidado especial, Alexandre Domene, presidente da USE Intermunicipal de Marília e dirigente da Sociedade Espírita de Marília. E nós vamos conversar sobre o tema O Centro Espírita na Atualidade. Bem-vindo, Alexandre. Tudo bem? Olá, Karina, Donizete. Obrigado aí pelo convite. Está tudo muito bem. Agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui para conversarmos um pouco sobre um tema tão relevante. Maravilha, Alexandre. E olha só, durante a pandemia, que durou 2 anos, os centros espíritas fecharam e, após o retorno, encontraram muitas dificuldades, porque a frequência diminuiu e nem todos os trabalhadores retornaram. O que você acha que aconteceu, Alexandre? Bom, eu acho que a gente tem que sempre estar analisando esse processo de pandemia. Ainda vai levar um tempo, talvez, para a gente conseguir compreender tudo o que ocorreu. Primeiro que eu acho que é uma coisa que eu ouço isso muito até do próprio Donizete, né? Deus não erra. Se teve a pandemia, era necessário, né? Então, a gente tem que ver que talvez é um processo que nós, a humanidade como um todo, precisava passar. E a Casa Espírita não está desvinculada disso. Então, para mim, o que aconteceu no primeiro momento? O medo. Nós tivemos aquele retorno que todo mundo, com máscara, com medo de voltar à Casa Espírita. E aí a gente tem aquela parte que é o ser humano se acomodando, né? Porque é muito mais fácil, é mais tranquilo eu assistir a palestra da minha casa, eu fazer o grupo de estudo da minha casa, de short. Então eu acho que o ser humano se acostuma com tudo que é mais tranquilo. Então eu acho que isso mostra um pouco ainda da nossa falta de disciplina. Porque a gente tem que lembrar que o importante é nós irmos pessoalmente, o olho no olho, o contato. E quando a gente faz isso virtual, a gente perde isso, né? Mas eu também acho que a Casa Espírita vai ter que aprender a lidar com isso. Nós não vamos deixar para trás o virtual. O virtual é algo que veio para ficar, mas a gente não pode confundir. Né? A gente tem que ser híbrido, usar as duas coisas. Não podemos ficar acomodados de ficar em casa, né? E não podemos ignorar assim, não vamos usar o virtual. Não, eu acho que tem que ter um bom senso. Né? Nós podemos fazer atividades que são possíveis serem virtuais e atividades que têm que ser presenciais. Os trabalhadores, acho que aos poucos vão retornando. Que a casa que eu frequento ainda não tem a frequência que tinha antes, mas já melhorou muito. Outras casas que a gente conversa já está voltando a ter um movimento, só que com algumas atividades sendo virtuais. Acho que isso não volta mais, Karina. Acho que a gente vai ter que conviver com esse híbrido daqui em diante. Exatamente, Alexandre. Agora, que interessante, Donizete, veja só, alguns dirigentes de centros espíritas também souberam aproveitar essa oportunidade para reformular e reestruturar as suas atividades, inclusive encerrando reuniões que não estavam adequadas. Então, nós sabemos, meus amigos de centros, que começaram do zero novamente, com cursos de capacitação, treinamento para todos, ou seja, souberam aproveitar as oportunidades. Não foi assim, Donizete? Exatamente isso, Karina. E nós acompanhamos muito as aflições dos dirigentes espíritas que faziam essa comparação. Antes da pandemia, nós tínhamos muitos trabalhadores, muitos frequentadores, e agora não temos nem frequentador, nem trabalhador. E o que nós chegamos à conclusão é de que nós precisamos deixar de fazer essa comparação. É um novo tempo. A pandemia veio para fazer grandes modificações na maneira como nós trabalhamos, e nós temos que começar, vamos dizer assim, com os recursos humanos e materiais disponíveis. Verificarmos os trabalhadores que voltaram e verificarmos as atividades que nós podemos fazer com esses trabalhadores. Mas dentro dessa nova
proposta, hein, Alexandra, de seguirmos adiante com o que nós podemos fazer, nós lembramos que o Centro Espírita, ele possui diversas atividades, diversos papéis ou caráteres, né? Pode ser um templo, pode ser um lar, um hospital ou uma escola. E dentro dessa atualidade, o que você acha que mais se destaca? Qual é o papel mais relevante nos tempos de hoje? Bom, Lizete, na minha opinião, a casa espírita ela tem todas essas funções, né? Tem pessoas que não conseguem achar o conforto do lar nas suas casas e acham na casa espírita. Tem pessoas que utilizam como escola. Eu acho que a principal função é a evolução moral e o aprendizado do espiritismo. Esse, para mim, é o principal papel. Só que nós temos que ver qual é a necessidade da pessoa que está indo lá. Então, eu acho que para cada um, a casa espírita vai representar uma coisa. Logo após a pandemia, o que mais nós tivemos foram atendimentos, na maioria das vezes, para a parte psicológica, ali no atendimento fraterno, que as pessoas estavam necessitadas de conversar, de falar, muitas pessoas com a perda dos entes queridos. Então, naquele momento, após a pandemia, isso foi muito forte. Aí hoje a gente vê já diversificando de novo os assuntos, né? Então, eu acho que a casa espírita, para cada um, ela tem um reflexo. Depende do meu momento, da minha necessidade. Mas, para mim, o principal é buscar a nossa elevação moral e estudar o espiritismo. Não podemos esquecer que a casa espírita, ela é, para nós, um modelo, né? Que é um local onde nós vamos para aprender e que tem que servir como modelo. E aí cada um utiliza esse modelo de uma forma. A gente tem uma senhora que frequenta a casa que ela fala assim, a paz que eu encontro aqui, eu não encontro no meu lar. O que a gente tem conversado com essa pessoa? Como ela está enxergando o lar dela? Ela precisa começar a se mudar, porque se ela continuar com essa visão, o lar não vai mudar. Então, depende. A gente tem pessoas que vai lá só em busca, eu só quero tomar um passe porque eu me sinto sempre desgastado. Então, eu acho que depende do momento de cada um. Eu acho que cada um aí busca o que o centro representa para mim. Então, eu acho que não tem o papel principal é a evolução moral e estudar o espiritismo. E aí cada um dentro disso acaba buscando o seu auxílio, né, que são inúmeros e diversos. Mas hoje a gente já está tendo diversidade. No começo foi muito atendimento, principalmente pessoas com perdas de entes queridos, desacreditadas. A gente teve muita gente que voltou ao centro se questionando se podia acreditar, que não era justo. E aí você tem que conversar, ouvir muito, né? Porque as pessoas queriam desabafar. Mas hoje a gente já vê que começa a entrar numa normalidade de ter vários atendimentos. Então, na minha visão, seria isso. A casa espírita, ela vai atender a cada um na necessidade que aquela pessoa tem. Então, o papel principal é desenvolver e estudar o espiritismo e desenvolver a nossa moral. Particularmente, Alexandre, eu gosto muito do Centro Espírita como escola, porque talvez eu tenha uma tendência mais para oferecer às pessoas o conhecimento da doutrina espírita. Mas, sem dúvida, todos os aspectos são importantes e nós precisamos estar preparados cada vez mais para atender às necessidades de cada um, né? Mas dentro da proposta espírita, porque muitas vezes as pessoas buscam o centro espírita querendo algo para ela que atenda os seus interesses e não aquilo que o centro espírita pode oferecer com a doutrina espírita. É muito comum o centro espírita querer se adaptar à vontade das pessoas. E deve ser ao contrário. As pessoas que precisam verificar se adaptam realmente àquela proposta que a doutrina espírita e o centro espírita oferece. Exatamente, meus amigos. O centro espírita, nos dias de hoje, ele precisa estar realmente preparado e capacitado para o acolhimento fraterno de todas as pessoas, não é? Desde a criança até o idoso, de tal maneira que possa desempenhar bem esse objetivo da doutrina espírita e ser realmente instrumento de consolação,
esclarecimento, divulgação, ou seja, de vivência evangélica, não é? Agora, Alexandre, hoje nós temos essa grande preocupação com a continuidade dos centros espíritas, inclusive sabendo que alguns centros fecharam definitivamente por falta de trabalhadores, porque nós temos muitos idosos no movimento. Você não acha que nós precisamos investir mais na educação infantil, na juventude? Como é que nós podemos fazer isso, Alexandre? Olha, Karina, essa é uma pergunta excelente e de difícil resposta. Eu participei da Mocidade, eu tenho 52 anos, né? Lá se vão bastante tempo. E desde quando eu estava lá na Mocidade, a pergunta era essa: como que nós vamos trazer os jovens para as casas espíritas? Vou dar o exemplo da casa que eu frequento. Infelizmente, lá nós estamos sem Mocidade e isso me preocupa, né? Acho que preocupa todas as casas, porque, como você disse, nós vamos envelhecendo e nós precisamos que outras pessoas comecem a assumir esse papel. Então, eu acho que o principal tem que começar com a evangelização infantil. Você tem que... A família precisa ir à casa espírita, levar o seu filho. A criança tem que acostumar, criar o hábito de ir ao centro espírita. A gente vê outras religiões que a família vai inteira, vai para os templos, vão para igrejas. E qual é a dificuldade da gente ir ao centro espírita em família, né? Então a gente precisa de pequenos trabalhos, pequenos não, né, de grandes trabalhos, como é feito em várias casas, no NEAP, no Jesus de Nazaré. A gente tem evangelização infantil, tem evangelização para a família como um todo. Então, eu acho que esse trabalho, a gente precisa capacitar pessoas, porque lidar com criança é difícil, e ainda ensinar o espiritismo para a criança, então a gente precisa também pensar nisso. Cursos de capacitação para essas pessoas, para os evangelizadores, porque não é fácil você evangelizar a criança. E apesar do centro espírita ter o papel de escola, a gente precisa achar uma forma de levar a criança ao centro espírita, mostrando para ela que é diferente da escola tradicional, senão fica uma coisa desgastante. A criança passa a semana inteira estudando, aí ela chega no final de semana, normalmente, né, a evangelização acaba sendo no domingo nas casas, vão para a escola de novo. Então, eu acho que assim, a gente precisa, nós vamos ter que se reinventar. Qual forma, a melhor forma? Aí tem vários estudos. Eu acho que tem que pensar naquela mãe que está, na futura mamãe, tem que ter curso para gestante, porque é ali que você começa. Se a mãe vai enquanto gestante, a hora que aquela criança, enquanto bebê, tiver trabalho infantil para bebês, aí você vai criando o hábito, né, de seguir. Como em outras religiões, as crianças vão desde cedo até ficarem adultas. Então, eu acho que a gente precisa pensar numa forma de melhorar, para que as crianças tenham o prazer de ir à casa espírita. Lógico que nós sabemos que a afinidade de ir à casa espírita é individual de cada um, a gente não pode obrigar. Mas se eu crio o hábito, se eu vejo meu pai e minha mãe indo à casa espírita, acho que me lembro, a Donizete falou, uma vez a gente brincando, ele colocou, né, como é que você veio à casa espírita? Ele, minha mãe me trouxe. Eu lembro, se eu não me engano, dessa história. E é interessante, porque tem que ser isso. Eu acho que se o pai e a mãe não levar, de alguma forma, uma hora pode ser que vá, mas se a família acostumar a criar essa cultura, que talvez falte isso, a gente criar o hábito que a casa espírita é para a família. Ela não é só para evangelização infantil, ela não é só para mocidade, não é só para adultos, ela é para a família. A família tem que vivenciar. E a gente levar essa vivência da casa espírita para o lar. Acho que a hora que isso vai para o lar, automaticamente eu tenho desejo de ir ao centro. Né? Eu tenho desejo de ir à casa espírita. Então, talvez é um trabalho que a gente tem que fazer de mão dupla. De fazer a família gostar de ir ao centro e levar as práticas que se aprende na casa espírita, o evangelho no lar, né, a evolução moral, para dentro das famílias. Eu acho que esse é o principal trabalho. As crianças, eu vejo que é essencial. Lógico que nós temos que trabalhar adultos, nós sempre precisamos de trabalhadores, mas se você começa com uma criança que vem seguindo evangelização infantil, vem para pré-mocidade, mocidade, vai se tornar um jovem que vai se interessar. E precisamos que nós, mais experientes, que estamos nas casas, começamos a dar também a oportunidade aos jovens, né? Trazer, convidar, faz parte
da direção em alguma parte, traz o departamento de mocidade. A USE tem feito, a USE Intermunicipal de Marília tem feito esse trabalho, né? Nós trouxemos o departamento de mocidade para fazer parte da USE Intermunicipal, e está sendo muito bom, porque a gente conseguiu, com isso, criar um vínculo ali com os jovens, né? Vamos ajudá-los a fazer os eventos. Então, eu acho que tem que ser uma troca de experiência. Eles aprendem conosco e nós aprendemos com eles. Eu acho que é isso. Eu acho que investir na evangelização infantil é o segredo para que nós tenhamos jovens novamente na casa espírita. E a gente vai precisar mudar. O jovem hoje quer uma coisa mais dinâmica, não dá mais para a gente ter cursos longos que durem anos. Nós não podemos perder a essência do espiritismo. A gente tem que estudar as obras básicas, temos que ter o estudo essencial, mas a gente vai ter que renovar esses estudos para deixar de uma forma que as pessoas não se cansem, consigam estudar. Porque hoje o mundo é mais dinâmico, né? Não dá para mais fazer igual era antes. Mas eu acho que o principal é investir na evangelização infantil. Se eu der o hábito à criança de gostar do espiritismo, de frequentar a casa espírita, ela vai continuar com esse hábito. É verdade, Alexandre, que haja empenho de todos nós, né, na implantação e no aprimoramento da educação espírita infanto-juvenil. E você tocou num ponto muito importante, porque nós temos sim percebido que os modelos que estão dando certo são aqueles que trabalham com a família. Então vão todos para o centro espírita, num domingo, num sábado, pais responsáveis, tem atividades, estudos simultâneos, né? Os pais têm os responsáveis, junto com as crianças estão nas salinhas, de acordo com as suas faixas etárias, com os evangelizadores, e os pais responsáveis estão em uma outra sala, também estudando, um grupo de pais, ou seja, toda a família nesse processo de educação do espírito no centro espírita. Mas aí, Alexandre, muitas pessoas podem dizer assim, os dirigentes, mas o meu centro espírita é muito pequeno, só tenho aqui 2 salas, como é que nós vamos implantar a evangelização assim? Olha, pessoal, existe o ideal e existe o possível. Não dá o ideal? Vamos fazer o que é possível, mas vamos fazer. Crianças vão para uma sala e os pais irresponsáveis vão para outra sala. Então, dá para fazer com um pouquinho de boa vontade, um pouco de esforço, não é assim, Donizete? O que você acha? Eu estou de acordo com o que vocês falaram. Vamos lembrar que nas escolas afastadas, escolas rurais, muitas vezes nós temos alunos de várias séries juntas. Então, como foi falado, o importante é que a criança goste do centro espírita. Eu concordo que o mais importante nesse momento da infância não é levar um conhecimento aprofundado do evangelho ou do espiritismo. É fazer com que a criança realmente goste do centro, goste de estar ali, porque permanecendo no centro vai crescer e vai acabar aprendendo, né, como qualquer outra pessoa que chega na casa espírita. Mas é um problema sério que os dirigentes enfrentam, porque mudar esse pensamento é muito difícil, né? Conseguir trabalhadores para se dedicar à infância, à juventude, é uma luta tremenda, não só dos dirigentes de boa vontade, mas aqueles do movimento de unificação. Antigamente, os pais, eles deixavam os filhos na porta do centro e iam embora para passear alguma coisa e voltavam lá quando terminava. Isso quando não esqueciam os filhos do centro espírita, porque achavam isso, que evangelização é para a criança. E hoje a política do ensino espírita é família. A temática que se dá para as crianças deve ser a mesma temática para os pais, para que possam conversar em casa e os pais orientarem os filhos e os filhos tirarem outras dúvidas também com os seus pais. Eu considero essencial que nós investamos bastante na infância para a gente ter
um centro espírita do futuro aí, muito mais atual. Mas eu queria perguntar aí para o Alexandre, que é presidente da USA Intermunicipal de Marília, que é um órgão coordenador do movimento de unificação aqui na nossa região, se você acha que nós estamos num momento diferente, num momento mais favorável, como é que os centros espíritas, os dirigentes, estão pensando o movimento de unificação? Porque a gente vê que temos a adesão de várias casas, mas tem outras que são refratárias, outros que não querem nem saber de USE ou de qualquer órgão de unificação, que os dirigentes são mais fechados. Há um esforço maior atualmente para a gente estar unidos no trabalho? O que você acha disso aí? Bom, Donizete, esse é um esforço nosso, que a gente, desde que entramos na USE, aí, a gente tenta fazer esse trabalho de que as casas venham trabalhar junto com a USE, né? Nós temos aqui em Marília hoje 14 casas que são adesas à USE, se eu não me engano são 14, mas nós temos bem mais casas do que isso aqui na nossa intermunicipal, e a gente está trabalhando para isso. Quais são as principais dificuldades? Algumas casas nem entendem o que é a USE, então a gente pretende e a gente precisa fazer esse trabalho, a gente sempre que convida, no último encontro que a gente teve com os dirigentes, foi um encontro até interessante, nós tivemos 13 casas, e casas que não eram adesas e aderiram à USE, tá? Então foi bem interessante. Então talvez a gente precise, é um trabalho que a gente quer fazer, ainda não conseguimos, visitar casa a casa, explicar qual é o papel da USE. Existe o receio ainda de alguns dirigentes achando que a USE vai chegar lá e vai querer controlar a casa espírita. A USE não faz isso não é o papel da USE, né? O papel da USE é a unificação, o papel da USE é o auxílio, o apoio, e não controlar. Cada casa trabalha da sua forma. Então, esse também é uma dificuldade. Então, eu acho que é fazer um trabalho de formiguinha, de ir mostrando a importância da USE, qual é o papel da USE, e trazer as casas. A gente não tinha conselho deliberativo aqui em Marília, a gente conseguiu colocar, então, para nós aqui em Marília, eu vejo que nós estamos num momento favorável. A gente tem conseguido. Até hoje, a gente não teve nenhuma casa que nos disse, não queremos nem conversar com vocês. Todas as casas que a gente já foi, conversou, ouviu, algumas aderiram à USE, outras não, e devagar nós estamos tentando. A USE estadual fez um processo agora que foi muito interessante, que foi fazer a participação, aquela participação que as casas pagam, ela fez com que a USE Intermunicipal fizesse esse trabalho de recolher, e com isso baixou o valor. Então, isso trouxe mais casas, porque nós temos casas que têm pouco movimento, que são pequenas, que para elas fica difícil pagar aquela anuidade, né, da USE. Com esse trabalho de conseguir deixar um pouco mais barato, a gente teve adesão de casas que a gente não esperava. Tá? Então, isso foi interessante. Então, acho que, aos poucos, tanto a USE estadual como as USE intermunicipais tem que fazer esse papel de divulgar o trabalho da USE, o que a USE faz, e de visitar as casas, tentar trazer as casas. A gente tenta, sempre que possível, conversar com os dirigentes. A Karina, acho que é uma das mais ativas quanto a isso, ela liga muito para os presidentes das casas, para convidar, para fazer isso. Nós dependemos das casas espíritas, a USE não consegue fazer um evento sem as casas. Então, a gente mostrar a importância da USE para as casas, acho que é o caminho. Mostrar qual é o papel e que, através da USE, a gente consegue uma melhor unificação do movimento espírita. Eu acho que esse é o nosso papel, é fazer essa divulgação de casa em casa, e temos que respeitar o momento de cada casa. Tem casa que vai aderir, tem casa que não. O que nós fazemos aqui é sempre convidamos todas as casas para as reuniões nossas, independente se elas são adesas ou não. Lógico que quem vota numa decisão são só as adesas, se for preciso,
mas a gente convida todos, até para poder tentar, aquela casa que ainda não aderiu, que venha trabalhar conosco, que venha fazer parte desse movimento unificado. Muito bom. Nós, particularmente, já acompanhamos o movimento de unificação há muitos anos, quase 50 anos. E desde o princípio a gente percebe essa dificuldade das casas se unirem, dos dirigentes se unirem, para colocar a doutrina e a divulgação num patamar assim, bastante relevante e importante. Mas desde a internet, e agora com as plataformas de comunicação, de videoconferência, nós temos percebido que isso tem facilitado bastante a nossa interação com casas, às vezes, que são mais distantes, as nossas reuniões com os órgãos regionais, com a USA estadual. Hoje, a USA estadual possibilita cursos, seminários, palestras, através do YouTube, através do Meet, do Google Meet. E mesmo nós aqui no interior podemos fazer essas reuniões nos aproximando mais. Não significa que estão dispensadas as reuniões presenciais, porque são muito importantes para o fortalecimento, mas vem somar e facilitar a nossa comunicação, as nossas informações, trocas de ideias. Nós, pela USE Regional, fizemos recentemente o encontro de presidentes, aliás, o segundo encontro de presidentes de centros espíritas do Oeste Paulista. Atraímos para essa reunião o interesse de muitos dirigentes, e se fosse há 20 anos, isso não seria possível. Então, a internet tem ajudado bastante, eu acho que é um bom contributo para o movimento de unificação e temos que investir bastante nisso aí. E a Karina também tem ajudado nesse trabalho, né, com as lives, convidando aí os oradores, os expositores, levando a mensagem também de uma forma bastante promissora aí para o nosso movimento aqui da região. De fato, concordo com vocês. Nós estamos, sim, num momento muito favorável por conta dessa questão tecnológica, não é, meus amigos? Não tem dúvida, mas ainda temos um caminho, não é? Nós temos bastante a fazer, porque, infelizmente, nós temos alguns centros ainda muito fechados nas suas atividades e sem uma visão maior de coletividade e integração, que é necessário para nós fortalecermos o nosso movimento espírita. Então, é um momento muito bom e vamos continuar trabalhando nesse sentido, não é? Agora, Alexandre, veja só, há sempre uma pergunta que nós ouvimos, que é o seguinte: por que os centros espíritas não têm o mesmo padrão de atividades, como acontece com as igrejas? O que você poderia dizer para nós a respeito disso? Será que isso é bom, é ruim? Como é que é? Bom, Karina, essa pergunta eu ouço às vezes de pessoas perguntando, como é que funciona o centro? Quem manda no centro, né? As pessoas têm aquela visão da Igreja Católica que a gente tem que ter uma hierarquia. As casas espíritas não têm essa hierarquia, a não ser a própria direção da casa, porque precisa, até por uma questão legal, eu tenho que ter um presidente, um vice-presidente, tesoureiro, e assim por diante. Mas a cada casa, a obrigação principal dela é divulgar o espiritismo. E aí elas têm a liberdade, eu acho que isso é uma coisa boa. Algumas casas dão palestras, convidam outras pessoas, algumas casas fazem estudos em grupo, algumas casas fazem estudos através de palestrantes. É a mesma coisa se eu quisesse fazer assim, olha, não, todo mundo tem que dar o passe nessa posição, não vai funcionar. Então, o que não pode fazer é confundir as coisas e se usar na casa espírita algo que não tem a ver com o espiritismo. Então, começa a se fazer acupuntura na casa espírita, aí não dá, isso não pode. A gente divulgar a doutrina espírita é uma coisa, usar de artifícios que não são doutrina espírita, isso não. Então, eu não vejo como um problema, eu vejo como uma liberdade. E a gente tem que entender, a casa espírita, ela funciona diferente de uma igreja, não tem aquela hierarquia, né? Ninguém, quem sabe mais, quem não, nós não temos um papa, não, nós temos pessoas capazes de nos ajudar a compreender melhor
e pessoas que estão ali trabalhando. Eu digo que na casa espírita não tem papel principal. É importante alguém para estar lá na frente, no portão, recebendo as pessoas. É importante a pessoa que foi limpar a casa espírita. Então, a importância de todo mundo é igual. É importante o palestrante, que se não tiver, eu não consigo transformar. É importante aquela pessoa que se dispõe a ir dar um curso, de dar um atendimento fraterno. Então, assim, cada um trabalha de jeito. É igual atendimento fraterno. Existe as diretrizes básicas, mas cada casa dá o atendimento de uma forma. Só não pode confundir e usar artifícios que não têm a ver com o espiritismo. Aí eu acho que isso que é o complicado e que talvez tem casa que acaba se confundindo. Então os dirigentes têm que tomar cuidado com isso. Mas eu sou contra essa coisa engessada, sabe? Eu teria que todo mundo fazer dessa forma. Eu acho que não, eu acho que a gente tem que ter essa liberdade. Por isso que a gente fala assim, a USE não se intromete, ela ajuda. Né? É importante que as casas se conversassem entre si. Eu acho legal, na nossa casa espírita, a gente sempre leva palestrantes de outras casas. E isso é interessante, porque as pessoas começam a se acostumar com os mesmos palestrantes, então a gente começa... E também, por exemplo, nós não temos evangelização lá ainda. O que a gente faz? A gente indica a evangelização infantil ou mocidade para outras casas. Tentamos fazer trabalhos conjuntos. Então, eu acho que é importante as casas entenderem que, olha, não existe um modelo engessado, nenhuma é melhor do que a outra. Tá? Eu acho que cada casa tem a sua forma de trabalho. Tá? Então, eu vejo isso como uma liberdade e uma coisa boa. Só não pode confundir. E aí começar a fazer estudos ou práticas que não estão vinculadas ao espiritismo. Muito interessantes as suas colocações, viu, Alexandre? Porque a doutrina espírita, ela não é impositiva, né? Você colocou isso, ela é orientativa. Então, nós temos, como você disse, um padrão habitual de atividades. Os centros têm um modelo, né? Vamos dizer assim, um modelo básico de palestras, de estudos, da codificação, serviços de passe, atendimento fraterno, evangelização, reuniões mediúnicas, mas a dinâmica de funcionamento dessas atividades, ela é flexível, com cuidado, como você muito bem colocou, né, de nós não termos dentro dessa flexibilidade o enxerto de práticas que não são da doutrina espírita, não é, Donizete? Porque essa que são as práticas estranhas. Então, dentro de toda essa dinâmica, esse cuidado nós devemos ter. Você não acha isso, Donizete? Acho sim. E às vezes, quando as pessoas me perguntam a respeito disso, eu costumo lembrar que Allan Kardec nos apresentou o Espiritismo basicamente como uma ciência. Né? Uma ciência de consequências filosóficas e religiosas, ou morais. Então, ninguém é dono da ciência, ninguém é dono da matemática, da física, da química, da biologia. Né? Então, o Espiritismo também não tem dono. E compete a nós, cada vez mais, irmos aprimorando o entendimento do que seja a doutrina espírita e da melhor maneira como nós praticarmos a doutrina espírita, no centro espírita. E a USE tem esse papel, não de colocar um padrão de comportamento, mas discutir, trazer as reflexões para que um senso comum possa direcionar a nossa maneira de estar organizando o centro espírita. E nós já estamos quase que chegando ao finalzinho do nosso programa, que está sendo muito interessante. Eu gostaria de conversar com o Alexandre de um outro aspecto, fora da unificação, fora da organização do centro espírita, que é sobre o sofrimento atual que as pessoas estão enfrentando, que é de todo o tempo, né? Toda a história da humanidade é uma história de sofrimento. Como é que o centro espírita pode auxiliar essas pessoas, confortar, consolar essas pessoas nas suas dores, nas suas aflições? Bom, Zete, essa pergunta é bem interessante. Eu vou começar falando assim, o que o centro espírita não deve fazer. Se o problema é físico e necessita de médico, por favor, encaminhe para um hospital, para um pronto-socorro, para um PS. Não tente salvar
coisas físicas, não somos nós, isso não cabe ao espiritismo. Então a gente tem que começar tendo essa divergência. Por que eu falo isso? Uma vez chegou uma pessoa com um corte na casa espírita e queria auxílio. Olha, desculpa, isso aqui não é um pronto-socorro, não é um hospital. Então, às vezes, as pessoas confundem, e tem, infelizmente, alguns locais que dirigentes também confundem e acham que, não, vamos dar um passe, que sim, auxilia, mas primeiro vai cuidar do físico e depois pode até retornar à casa. E o que a casa espírita tem a oferecer? Acho que o principal é o atendimento fraterno. Aquele atendimento onde você vai ouvir a pessoa. Acho que nós temos que aprender a ouvir. A pessoa vai lá querendo, às vezes, falar. Depois que ela falar, a gente pode instruir através do espiritismo. É uma coisa que eu sempre coloco, as pessoas não têm que falar assim, eu acho que você vai fazer isso. Não, eu tenho que usar o que tem. O Evangelho, o Livro dos Espíritos. O que isso? Qual é a base que me dá para tentar auxiliar aquela pessoa? Então, eu acho que o atendimento fraterno é a melhor ferramenta que nós temos hoje para ajudar nos problemas das pessoas. A pessoa vai lá, ela vai ter um atendimento fraterno, ela pode tomar um passe que vai auxiliar, mas eu ainda acho que o atendimento fraterno é aquele que a pessoa aprende primeiro a falar sobre ela, falar os problemas, e a gente pode auxiliar melhor. Lógico que o passe é importante para revigorar, energizar a pessoa. A palestra, às vezes as pessoas falam assim, não sei o que eu estou fazendo aqui, essa palestra não é para mim. Eu brinco assim, a palestra sempre é para a gente, senão a gente não estaria ali, né? Então, a palestra é importante, mas eu ainda acho que hoje, com tudo que a gente passou recentemente, com a pandemia, o atendimento fraterno é a melhor ferramenta que a Casa Espírita tem para auxiliar as pessoas que estão passando por necessidades. Muito bem, o aspecto consolador da doutrina espírita cada vez mais se mostra aí necessário ao atendimento das nossas necessidades espirituais, as nossas emoções, as nossas aflições. A doutrina espírita tem muito a contribuir. E cada vez mais, então, nós do Centro Espírita precisamos nos preparar para oferecer esse conforto, essa consolação. E, ultimamente, nós percebemos que as casas estão se preocupando em aprimorar o atendimento fraterno, como você disse. Preparar trabalhadores, organizar um serviço que vai lá desde a recepção, né, passa pela atenção, pelo cuidado, até aquela conversa particular. As pessoas estão precisando disso, de serem percebidas, de serem ouvidas. E nós precisamos estar preparados para isso, para oferecer não psicologia, não medicina, não terapia, mas oferecer os esclarecimentos que a doutrina espírita, tão consoladora, com seus ensinamentos, nos oferece. Muito bem, meus amigos. E nós temos uma espécie de jargão, né, no movimento espírita, se assim podemos dizer. Nós chegamos pela casa espírita pela dor ou pelo amor, não é assim? Não sei como é que vocês chegaram, não. Mas eu não cheguei nem pela dor e muito menos pelo amor. Eu cheguei buscando respostas. Então, a doutrina espírita, a casa espírita, dentro de todos esses aspectos que vocês colocaram, ela nos dá essas respostas, né, que nos sustentam durante as dores, respostas para as nossas questões existenciais, por que nós estamos passando pelas dificuldades, onde é que nós vamos encaixar a justiça de Deus em situações que parecem tão injustas. Tudo isso é explicado através dos princípios do Espiritismo. E nós podemos buscar toda essa ajuda nos estudos, no atendimento fraterno, o apoio terapêutico complementar do serviço de passes, e os trabalhadores de uma casa espírita estão lá para fazer esse acolhimento e nos ajudar. Então, como vocês disseram, o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus, não é assim, Donizete? Estamos no final do programa, foi muito produtivo. Já quero aqui deixar o meu agradecimento, viu, pela participação, Alexandre. Muito obrigada, viu, pela presença. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, é um prazer e estamos sempre à disposição. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso
programa Conexão Espírita, organizado pela USE Intermunicipal e pela USE Regional de Marília. Agradecemos aí a participação de todos vocês que nos acompanharam. Um abraço e muita paz no coração de todos. Nós esperamos que vocês tenham gostado desse programa. Até a próxima e um beijo nos corações.